Aprovada na Câmara dos Deputados, medida provisória da liberdade econômica, que deve facilitar o acesso às questões tributárias. Nossa equipe conversou com um especialista que destacou alguns pontos dessa proposta. A Câmara aprovou o texto base da medida provisória da liberdade econômica com regras para trabalho aos domingos. A proposta tem como finalidade, segundo o governo federal, reduzir a burocracia e dar mais segurança jurídica. O texto base passou por alterações antes da votação. O texto, como ele tinha muitos pontos controvertidos e a medida provisória que vigora por 60 dias vencerá no final do mês de agosto, foi alterado pelo relator, foi retirado alguns pontos, os pontos principais controvertidos que gerariam mais debate, por exemplo, a questão do trabalho aos domingos, a questões do Código Civil, foram retirados para evitar esse desgaste, reduzida a proposta e na noite de ontem foi aprovado em primeiro turno essa proposta da MP. Licenças prévias e alvarás foram simplificados com a alteração e tiveram aprovação. As licenças prévias e alvarás são considerados processos extremamente burocráticos e prejudiciais, eles foram simplificados para garantir mais facilidade na busca por essas situações. Há também a aprovação da carteira de trabalho digital, também houve na questão da legislação do SUS a possibilidade da criação de receitas eletrônicas, o receituário eletrônico, e aí diversas outras questões que foram evitados grandes debates e o governo conseguiu aprovar com certa margem de tranquilidade. A medida provisória tem vantagens como a facilidade no acesso a questões tributárias, como certidões e outros serviços, que passam a ser digitais. Porém, há controvérsias. A retirada, por exemplo, da exigência da criação de CIPA, que são comissões de prevenção de acidentes para alguns modelos de empresa, são questões bastante questionadas. Existem outras disposições relacionadas a direito ambiental, por exemplo, que também geram um certo debate. O governo tenta uma flexibilização para as garantias de licença, que, por outro viés, é questionado pelo desenvolvimento, no contraponto do desenvolvimento econômico com a questão ambiental do nosso país. O advogado acredita que alguns pontos da medida devem contribuir na desburocratização. Penso que o resultado vai ser positivo no sentido de existir a desburocratização da máquina pública. Guardo algumas ressalvas e receios em relação à flexibilização de direitos que são direitos coletivos, em relação ao meio ambiente, em relação ao direito de trabalho, mas eu acredito que o saldo vai ser sim positivo para a população. A medida provisória está em vigor desde a publicação no Diário Oficial, mas precisa ser aprovada pelo Congresso até 27 de agosto, para não perder validade. O texto passa por outro turno de votação pela Câmara. Com a aprovação, a medida é sancionada pelo presidente da República. Olha, mudanças, avanços. Precisamos começar a viver o mundo contemporâneo, o mundo competitivo em que nós vivemos hoje. Nós estamos, na verdade, numa guerra por espaços, numa guerra por conquistar mercados internacionais, inclusive, e principalmente. E não é possível nós continuarmos com uma legislação arcaica como essa que nós ainda temos aqui no Brasil. Isso aí, avançamos bastante nesse quesito, mas tem muito mais ainda para se avançar. Uma legislação que nós temos no país hoje, com grandes contornos ideológicos, que frearam esse país, que travaram esse país, que fizeram com que o empreendedor ficasse desmotivado a investir para produzir riquezas, para produzir empregos. E isso não podia continuar. E agora nós temos uma nova linha, um novo pensamento. Nós temos um presidente que pensa no desenvolvimento, no rompimento das amarras, na abertura de mercado. É preciso avançar. É preciso
nós sairmos dos anos 50, como nós estávamos até agora, e nos livrarmos, nos libertarmos de uma legislação que fedia a pensamentos ideológicos. É preciso avançar, é preciso transformar esse país num grande competidor em nível internacional. Só assim é que nós vamos deixar definitivamente de ser um país de terceiro mundo.